Franquia. Você já pensou em ter ou tem uma? Se sim, não sai daí porque esse episódio é pra você. O que muitos não sabem é que nós, além de uma agência jurídica, também temos a técnica e a experiência para compartilhar com vocês o que é ter uma franquia e os desafios de ter uma franquia. Sim, nós já tivemos uma franquia. Aqueles que já estão conosco há um longo tempo conheceram um pouco desse episódio da nossa vida, que foi ser donos de uma franquia de viagens, e hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa experiência e os cuidados e alertas que você deve ter com franquias. Não é isso, doutor Ayrton? Verdade. E é muito importante porque, como a gente sempre fala, né, doutora Aline, quando você vive, fica muito mais fácil de comentar, de falar, de tratar, e tivemos essa experiência. Fomos franqueados, né, uma franquia de questão de viagem, e essa experiência foi ímpar, porque a gente correlacionou as questões empreendedorismo e advocacia, o jurídico. Essa experiência foi tão boa que hoje, certamente, doutora Aline, a gente consegue pontuar para todos aqueles que vão estar nos ouvindo o que a gente precisa pensar antes mesmo de pensar na franquia. Quais são os elementos, quais são os cuidados. Eu posso dar algumas dicas aqui, vou estender para você para que você possa nos favorecer com toda a técnica jurídica que temos sobre os pontos principais em relação à questão de franquia. Dentre elas, os riscos operacionais. Porque o que acontece? Ao a gente iniciar qualquer tipo de trabalho, e não importa qual que seja a franquia, pode ser a mais renomada franquia que existe aqui no nosso país, você precisa de alguns cuidados, porque tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você está disposto a fazer, porque eu acredito que essa é uma preocupação, né, doutora Aline? E o que você disse tem muito a ver com o sentimento da pessoa que tem ou quer ter uma franquia, porque a maioria de nós, aí eu vou me denunciar, quando nós começamos a nossa franquia, e eu lembro que eu estava toda empolgada, e eu falei assim, eu conheço sobre direito de imigração, conheço de direito internacional, amo viagens, tudo a ver entrar numa franquia de viagens. E eu fui com toda a empolgação, acreditando que esse conhecimento que eu detinha à época era o suficiente para começar um negócio de franquia. E me deparei com um verdadeiro desafio. Não basta você conhecer a área e o mercado que você quer entrar. Você tem que conhecer os riscos da atuação, porque toda atividade empresária tem um risco. E o risco é inerente também com a dedicação do seu tempo com relação a isso. Eu acho que esse já é o primeiro ponto, né, doutora Aline? Porque quando você acabou de se denunciar, você disse para todos que estão nos ouvindo que esse é o primeiro ponto a avaliar. Então você que vai iniciar uma franquia, ou você que já até está com uma franquia, o que te motivou a isso? Às vezes essa motivação, ou na maioria das vezes, essa motivação, ela não é suficiente para que essa franquia dê certo. A emoção, ela precisa ser razoável, porque precisam ser consideradas as razões, e aí as razões empresárias, para que esse desenvolvimento dessa franquia seja viável. Então a gente pode colocar como uma primeira dica que esse burburinho inicial, aquele amor, aquela paixão, ela por si só não é suficiente, não é isso, Aline? Não, e eu descobri que além de você conhecer o mercado pelo qual você quer entrar, mesmo que seja uma franquia, e todo mundo diz e acredita e tem a ideia de que ter uma franquia é bom porque já vem com o know-how da franqueadora, já vem com todo aquele material relativamente pronto para que facilite o seu início de atividade. E a verdade, aí eu tenho que dizer aqui, por mais que ter uma franquia não seja tão ruim, é preciso ter cuidados, porque a verdade é que você como empresário, você como empreendedor, mesmo sendo franqueado, mesmo adquirindo uma franquia, não é simples. O que eles têm não vão facilitar o seu caminho a ponto de diminuir os seus riscos. O que eu quero dizer vai ter desafios, no caso da agência de viagem que nós tínhamos, fazer trocentos orçamentos e fechar uma viagem. Qual é a segunda dica que eu tenho que dar? Além de conhecer a área de conhecimento que você vai entrar na franquia, que parece até redundante. Esse nicho de trabalho. E também conhecer e realmente pensar sobre os riscos e o tempo de dedicação para que essa franquia ela dê certo e o retorno necessário, também é preciso conhecer quais são as ferramentas que a franqueadora vai te fornecer. E se essas ferramentas serão minimamente valiosas para que você faça bom uso delas. Então vamos lá. Primeiro, eu não tenho que me levar pela emoção. Com Até certeza. mesmo porque não importa qual que seja a franquia,
por mais propaganda que se faça de que o negócio é de sucesso, vai dar certo, e hoje, ainda tem um detalhe importante também que a gente pode destacar aqui para todos, é que você tem franquias de 1.000 a 1 milhão de reais. Então hoje, assim, é muito mais propício hoje as pessoas buscarem algo que já está formado, Sim. porque ela entende, e aí é que é o cuidado, né? Que foi inclusive o primeiro destaque, ela entende que aquilo ali já vai dar certo, aquilo motiva ela, dá aquelas emoções, não, e pô, isso aqui já funciona, já está preparado, vai ser mais fácil. Então a gente já deu o primeiro alerta que não se deixe levar pela emoção. E aí, dentro desse raciocínio, desse segundo que você acabou de colocar, que é conhecer das atividades que vão ser efetuadas, né? Conhecer aquele nicho de trabalho, a correlação, pensar no começo, meio e fim, pensar os riscos, começar a pensar o que pode dar errado. Então, é importante, essa dica assim, de tudo que estamos falando, é você pensar, não é que é ser pessimista, mas é colocar aquela questão... Não, eu escrevi até esses dias, eu falei assim, estar preparado é saber que imprevistos acontecerão. Então, quais são as dificuldades que poderão vir e tem que ser pessimista nesse momento. Antes de você entrar no negócio, qual é o pior cenário que eu posso enfrentar e se eu vou ter estrutura física, emocional e financeira de suportar e transportar esses desafios. É o momento que tem que fazer isso, antes de assinar o contrato. Antes de assinar o contrato. E isso é importante porque daqui a pouquinho a gente vai estar falando quando deu certo e quando não deu certo. Mas a questão é, quando não deu certo, eu acho que essa informação final que a gente vai estar aqui trazendo para você é das mais importantes. Porque no nosso caso, a gente infelizmente não conseguiu manter a atividade da franquia. Mas eu vou dizer, e foi até aqui um assunto que nós falamos nos bastidores, que pra mim eu vou tomar como verdade que toda pessoa de sucesso alguma vez fracassou. Então se essa franquia foi um fracasso pra gente, foi um fracasso no sentido de aprendizado na experiência, mas agora nós temos todas as ferramentas do sucesso caminhando para o sucesso. Já que você se denunciou, eu vou aproveitar também para dizer que assim, eu estava contigo, né? Porque a gente somos sócios e a gente trabalha junto essa questão de... Investiu no meu sonho, vou te dizer. Exatamente. Investiu no meu sonho. Aí por isso que por isso que ela faz questão de dizer, toda pessoa de sucesso tem que passar por os percalços para aprender. Inclusive, eu também tenho aqui uma ferramenta importante para poder trazer hoje à sociedade, é que muita gente está passando dificuldade e não entende que essa dificuldade que ela está passando é o objeto de crescimento à frente, porque é com experiências, e são geralmente nas experiências ruins que você vai se precaver para que isso não aconteça de novo. Então, como meu pai já dizia, errar uma vez está tudo bem, 2 vezes vai lá, mas terceira vez já é burrice. Então o que a gente está fazendo aqui é evitando que você erre mais do que 2 vezes. E aí sobre isso, uma coisa que nós falamos desde o início, inclusive foi uma frase que nós trouxemos no sentido de informar qual é a razão do nosso retorno na Albucast, é unir a experiência com a técnica. E nós falamos aqui agora há pouco com relação ao contrato. E aí, se você não assistiu, vai aparecer aqui na telinha o link do nosso podcast sobre contratos que nós conversamos a respeito. Porque nós só não tivemos mais prejuízos, porque foi um investimento, em razão de que nós estudamos antes e, como advogados, nós já sabíamos analisar um contrato, nós já sabíamos quais eram os mínimos de requisitos e cuidados que deveríamos ter. Muito bem colocado, doutora Aline, verdade. Aquele vídeo dos contratos é importantíssimo, porque lá a gente fala um dos... vamos colocar assim, uma das questões que brindam a esse momento agora, que é o momento onde você está investindo numa franquia. Porque o que aconteceu? Nós entramos no investimento e vamos ainda aqui falar um pouco mais sobre as experiências e aprendizados que tivemos, mas a nossa rescisão, sair dessa franquia, só não foi problemático porque nós, quando fizemos o contrato, nós analisamos o que chamamos o que é tido pela franquia de circular de oferta. Eu vi o contrato, qual era a penalidade de sair, quais eram os critérios para sair, o valor dos royalties mensais do marketing, qual era o valor que eu tinha que despender mensalmente, o valor da entrada, aquele investimento inicial, e principalmente quais eram os requisitos e as penalidades se eu quisesse sair
antes de terminar aquele contrato de franquia. Então, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais, vai lá no vídeo, assiste que vai ter muitas dicas lá. Então, a primeira dica é não se levar pela emoção. Sim. A segunda é conhecer do nicho que você está iniciando, né? Esse nicho de trabalho da franquia. Tem a ver com você conhece o começo, meio e fim. Pensou já nas dificuldades, como a gente acabou de dizer, essa franquia era uma franquia de viagem. Então, a gente precisava fazer X promoções, X ofertas para poder fechar um pacote de viagem. Confesso que o meu maior erro, e aí fica aqui como uma experiência para todos aqueles que pensam em entrar numa franquia e mantêm uma outra atividade, porque às vezes a pessoa quer entrar numa franquia, tem um dinheirinho guardado, vou investir nisso, e enquanto essa franquia não dá o retorno que eu espero, eu vou continuar fazendo essa outra atividade que é o que me sustenta. E foi a nossa história, foi a minha história. Eu busquei me dedicar na franquia ao mesmo tempo em que me dedicava na Albuquerque Advocacia, que é a nossa área de atuação. Embora sejam áreas que, considerando a parte jurídica, para mim eram similares... Não, e o que foi que você falou? Quando a gente pensou na franquia, a gente pensou, inclusive, de agregar valor dentro do escritório. Por quê? Porque a gente trabalhava com imigração, era uma maneira de ajudar todo aquele pessoal que a gente dava suporte para a migração, comprar passagem, ter a hospedagem. Então, de alguma forma, aquilo parecia ser correlacionado. Sim. Só que... Na prática, teoria, prática. Expectativa, realidade. A realidade foi que não dá, é muito complicado você se dividir em duas atividades que não são, na verdade, correlatas. A área jurídica é uma gestão de tempo, uma gestão de prazo, uma gestão estratégica, e a atividade com uma agência de viagens, na prática, eu descobri que é diferente. É muito diferente. E demanda responsabilidade, compromisso. E nós também voltamos com aquele mesmo primeiro episódio, porque como estamos falando para empresários, estamos falando com gente que lida com as mesmas dores que nós lidamos. Entrar numa franquia significa que você precisa de mão de obra e a gestão de pessoas. Aí vem aquele porque episódio o nosso da gestão de desafio pessoa. Fomos ter contratado algumas pessoas que, embora com boa intenção, embora com alguma capacidade, não fizeram o que era necessário para que a nossa franquia tivesse o resultado esperado, razão pela qual tenho que falar que não temos mais a franquia de viagem. Não temos mais. Infelizmente não temos. Aprendemos com isso e estamos compartilhando contigo aqui sobre essa experiência, né? A gente empreendeu com uma franquia, isso significa dizer que os nossos erros podem ser vistos por você e, ao ver, você pode automaticamente também se blindar aí de questões que podem ser ruins para você. Vamos combinar que isso tem a ver com a nossa experiência, mas você vai ter a sua experiência. E na sua experiência você pode aproveitar essas informações para poder fazer da sua experiência sucesso. Porque o que queremos é que você tenha sucesso. E conte com a Albuquerque Advocacia para tê-lo. E aí eu vou falar de uma experiência que, além de ser nossa, também é uma experiência de outros clientes que são donos ou foram donos de franquias. Alguns estão conosco, outros não estão mais com a franquia, que eu quero dizer, que é a dor de cabeça e o desafio de lidar com a franqueadora, achando que deveria ter aquele suporte, mas não tem. Não tem suporte jurídico, na verdade tem só obrigações contratuais. E muitos dos franqueados que eu conheço, que nós conhecemos, me apresentam esse desafio. De eles querem, a franqueadora quer o retorno, que é o pagamento regular, o pagamento também, às vezes, da margem de lucro, que alguns contratos têm isso, além dos royalties, além do marketing. Mas quando vem, por exemplo, um problema jurídico, esquece que você não tem assessoria jurídica. Muitas franqueadoras são assim, tá? Existem exceções, você tem que analisar o contrato. Ou então você precisa de um suporte com o cliente. Muitos franqueados, aqueles que têm a franquia, reclamam que o dono, né, a franqueadora, não consegue dar o retorno que eles esperavam para que ele desse o atendimento ou o respaldo necessário, seja para os seus clientes, seja para aqueles que trabalham contigo. É aquilo, vida real, problemas reais. Quando você entra no negócio, e aí você só tem uma alternativa, buscar fazer esse negócio dar certo, que ninguém entra no negócio para não dar certo. E eu me lembrei agora, conversando contigo aqui, de uma experiência que nós tivemos há algum tempo atrás, de um amigo nosso, inclusive eu tive na hamburgueria, que não é mais dele, deixou arrendada, que é o Davi, e ele queria fazer uma franquia da hamburgueria. Hoje ele está com um bar temático, ele parece que vai abrir outro bar temático, eu fiquei sabendo disso. E à época ele falou assim, o meu modelo de negócio é tão bom que eu quero replicar.
mas quais são as questões necessárias para replicar esse negócio? E aí depois que ele analisou e verificou o compromisso e a responsabilidade da franqueadora, ele viu que demandava para ele algo além dos esforços dele. E hoje a gente tem muitas empresas, inclusive no jurídico também, a gente passou num congresso lá que eu vi que existe aí algumas agências, né, ou escritórios jurídicos que querem replicar e fazer franquia dentro da área jurídica, mas que esse compromisso, essa responsabilidade, ele não tem a abrangência que às vezes o franqueado precisa. E aí vai ser até o tema de um nosso próximo podcast, é como tornar o seu negócio uma franquia. Mas a questão é, você como franqueado precisa compreender quais são os riscos e até onde a franqueadora ela vai te dar assessoria e o amparo que você busca. Não dá para acreditar que a franqueadora vai ser uma super mãe que vai estar contigo em todo o caminho. Não vai. Então, você não pode ser deixado levado pela emoção. 2, você tem que conhecer bem desse nicho de negócio que você está entrando de maneira tal que você possa tocá-lo. 3, você tem que entender que por mais que a franqueadora seja compromissada, né, e dita compromissada com o teu sucesso, na verdade, quem vai fazer o teu sucesso é você. E é isso aí, fica mesmo, injeta na veia, porque se você vai para uma franquia, quem vai fazer essa franquia dar certo é você. Por isso a dedicação em relação ao trabalho que você vai fazer dentro dessa franquia. Tem que fazer um estudo de mercado. E aí, foi o que você disse. O que ocorreu conosco foi exatamente não poder ter uma aplicação direta em relação ao trabalho e exercia realmente uma necessidade, porque é um campo competitivo. Sim. Então, assim, você está começando um negócio, quem foi que disse que vai ser mil maravilhas? Não vai. Se você é um empreendedor, já sabe que qualquer empreendimento é algo que você precisa realmente romper algumas barreiras. Você precisa desbravar, correr atrás, buscar estar à frente sempre, inovar, enfim, tem que se dedicar. Abrir um empreendimento, ainda que seja uma franquia, em nada muda os riscos e o tempo de dedicação, devoção, esforços. E assim, gente, é um parto. Então, você tem que fazer aquele negócio funcionar e ele tem que ganhar maturidade. E vai depender e despender tempo, energia, esforço, estudo, network, assessoria, análise, enfim. Tudo isso é necessário para que a franquia, caso você o queira, venha a ser uma franquia de sucesso. Caso contrário, o que vai acontecer se você não tiver todas essas ferramentas, que é contrato, know-how, que é assessoria, é compreender quais são os limites de atuação da franqueadora com a franquia, porque existem limites e cada franqueadora ela tem uma espécie de contrato. É preciso entender isso. Lembrando que existem franquias que existe que você compra determinada quantidade de material regularmente, que você faça determinadas cumprimentos e metas regularmente. Você precisa compreender isso. O quanto você tem que pagar mensalmente além daquele investimento inicial. Aí dentro desse tópico, já para a gente caminhar para o final, porque a gente não pode se estender muito aqui, duas coisas me veio à mente. Uma cliente nossa que está passando agora por uma rescisão de franquia. Sim. Né? E aí a gente está, inclusive, ajudando ela para poder sair disso sem maiores constrangimentos, porque constrangimentos já há, inclusive prejuízo já há. Né, já existe, né? E aí, em super parênteses, no contrato dela diz que a rescisão exige um pagamento de multa de quase 300 mil reais. Nossa, olha. E a pessoa ela não sabia disso. E detalhe, não é aquela franquia, não é uma grande franquia. Se você soubesse da franquia, você automaticamente falaria, nossa, uma franquia dessa está exigindo uma multa dessa, mas é aquela questão que o pessoal tem que ir lá nos contratos para poder ver. E uma segunda questão é sobre porque assim, qual é o pensamento quando a pessoa vai para a franquia, doutora Aline? É que já está o modelo do negócio, está pronto. E o sucesso está garantido. Essa é a ideia. Porque existe uma marca. Sim. Existe uma marca ali que a pessoa está tentando fortalecer. Assim como a Albuquerque hoje tenta fortalecer a cada dia o nome Albuquerque Advocacia como marca. E a gente tem, inclusive, aí assessoria também para você, que precisa tirar lá, fazer a sua marca, né, seu registro de marca no INPE. Temos expertise nisso também, né, doutora Aline? Com certeza vai ser spoiler. Já é o spoiler de um próximo assunto. E inclusive tem um material ali todo dedicado para registro da marca. Branding. Aí, finalizando aqui,
essa questão da marca que já existe, desse nome que já existe e que você está entrando no nome já existente para poder reproduzir mais facilmente o teu trabalho, você não pensa, e aí isso motiva você não pensar qual é a dificuldade ao sair. E aí a gente, no final aqui, a gente precisa dar algumas dicas em relação à saída. Dentre elas, a questão de rescisão. O que a gente pode apontar, Aline, sobre isso? Com essa cliente em especial, e aí eu vou dizer para vocês que todo o segredo está no contrato. Você precisa ler, conhecer, estudar e sim fazer investigação no contrato antes de assiná-lo. O contrato ele não é imutável. Todo mundo acha que só porque a franquia vem com contrato, você tem que assinar o que a gente chama de contrato de adesão. Não é, você pode conversar sobre. E se não for possível, você analisa, se não for possível no sentido de a franquia não quiser, né? Você analisa se para você faz sentido. No caso dessa cliente, o contrato tem mais de 33 páginas. Nós lemos todo ele e existem algumas possibilidades. Dentre elas, eu encontrei uma cláusula que nós chamamos de cláusula aberta, porque havia lá, fala assim, a rescisão antecipada, R$300 mil, multa rescisória. Fora outras questões que estão querendo que ela verifique se vai ter que pagar ou não. Mas um dos incisos diz assim, eu só não vou dar um spoiler aqui muito maior, mas é basicamente assim, se houver o caso da perda da unidade, onde ela fica com a franquia, sem culpa dela, deverá comunicar com antecedência para que a franquia faça a retirada de todos os materiais. A cláusula aberta. A cláusula aberta. Nessa linha, eles não falam da aplicação da penalidade. Falei para ela, aqui está a brecha para você não pagar multa. E aí nós estamos trabalhando em cima disso. A princípio, a nossa informação... Porque é tudo muito recente, mas eu posso dizer que hoje, depois da comunicação que foi feita, dentro da estratégia que nós encontramos dessa única brecha no contrato, na rescisão, ela, a princípio, não haverá de pagar a multa rescisória. Até porque é o que está no contrato. Se for isso, vai no judiciário e discute. Doutora Aline, assim, hoje, num tempo onde tudo é corrido, tudo é sempre para ontem, atropelado... Pensa, você está sendo oprimida, né? Sendo obrigada, sendo bombardeada com cobranças, com situações que você não pensou. Nossa, nos dias de hoje, se puder evitar isso, vai favorecer a qualidade de vida, porque ninguém quer estar sendo obrigado a nada que não pensou antes. Então, assim... É muito importante, né, porque eu tenho certeza que ninguém quer se ver em meio a um problema, é muito importante verificar o término. O que acontece? No nosso caso lá, né, uma das questões que a gente aponta, né, que foi favorável, que a gente percebeu que existia uma facilidade em sair do negócio. E o que não, as letras miúdas, né? O pessoal coloca em letra miúda para que você não saiba quais são as dificuldades. São os pontos cruciais para poder você analisar uma franquia. E por termos essa expertise e pensar no contrato, nós conseguimos sair da franquia sem dores de cabeça, sem nenhuma dificuldade. Era uma boa franquia, mas tivemos todos esses embaraços que atrapalharam. Mas bate-papo sobre franquia é isso. Ser uma franquia é difícil, é ser empresário. Então, embora você tenha uma franqueadora presente, ela tem as suas limitações e você precisa conhecer. Hoje nós conversamos aqui, eu e o Dr. Ayrton, a respeito de franquia. Você sendo uma franquia, quais são as dificuldades que você precisa compreender e se precaver para, caso hajam dificuldades no meio do caminho, você tenha uma forma saudável de lidar, superar ou até mesmo, às vezes, sim, é o caso de abrir mão. Então, eu vou pedir para que você possa deixar aqui o seu comentário se esse podcast fez sentido para você. Já se inscreve no nosso canal, clica no sininho, porque nós estamos aqui para compartilhar experiências e técnicas para que você, como empresário, tenha sucesso no seu negócio. Esse foi mais um Albucast. Muito bom. Prepare-se para o próximo, que o próximo terá dicas mais importantes para vocês.